Olá, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Nós daremos sequência à nossa leitura bíblica em 100 dias. Estamos em Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, a seguir. Querido Deus, obrigado por mais um dia que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela sua oportunidade que o Senhor concedeu a nós. E aqui estamos para aprendermos mais de Ti. Senhor, que essas leituras não sejam meramente para efeito de conhecimento, mas que nós possamos viver o que a Tua palavra diz. Que nós possamos corrigir nossos passos, corrigir nossos erros e andar nos termos que a Tua palavra nos propõe que andemos. Em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 5 diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto a um lago de Genezaré e viu estar 2 barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse-lhe Jesus: Faze-te ao alto mar, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, e disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas lançarei ir a rede? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que espanto se apoderara dele e todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago, de João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando o barco para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E aconteceu que, quando estavam em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele respondendo, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que ninguém dissesse. Mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser ele curada das enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando e estava ali assentado um fariseu e doutores da lei, e que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele, e não achando por onde pudesse levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o abaixaram com uma cama até o meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Os teus pecados são perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus.
E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. E depois disso, saiu e viu um publicano, chamado Levi, e assentado na recebedoria, e disse: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu, e fez Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos, e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitais de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe então eles: por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: podem vós fazer jejuar os convidados das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então naqueles dias jejuarão. E disse-lhes em verdade, e disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma veste nova para cozer em veste velha, pois que romperá a nova, e o remendo não condiz com a veste velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, e outra sorte, vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, ambos juntamente se conservarão. E ninguém tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque disso melhor é o velho. Lucas capítulo 6. E aconteceu que, no sábado, passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas, esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? Jesus, respondendo-lhes, disse: nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus, e tomou os pães da proposição, e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não lhes era lícito comer, senão só os sacerdotes, e dizia-lhes: filho do homem é senhor até do sábado. E aconteceu também que, em outro sábado, que entrou na sinagoga, estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão mirrada, e os escribas e fariseus tentavam nele, e se o curariam no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica de pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor uns com os outros, e conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar. Passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou-se os seus discípulos e escolheu 12 deles, e a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Descendo com ele, parou um lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos eram curados, e a multidão procurava tocar-lhe, porque saía virtude que curava todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurado os pobres, porque de vós
porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós, que agora chorais, porque a vez de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam aos seus pais e aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fomes. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais e aos falsos profetas. Porque a vós que ouvis, digo, amai vossos inimigos, fazei o bem a quem vos aborrece, bendizei os que maldizem, orai pelos que vos culminam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses, e dá a qualquer que te pedir. Ao que tomar o que é teu, não olhe e tornes a pedir. E como vós quereis que os homens os façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. E se amardes aos que vos amam, como que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornar a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, fazei o bem, e emprestai sem nada a esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vossos pais é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados, não condeneis, e não sereis condenados. Soltai-o, soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E disse-lhe uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos numa cova? O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. E o que atentas tu no argueiro do que está no olho do teu irmão, e não repara na trave que está no seu próprio olho? Ou como podes dizer ao seu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem uma árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem da vindima uvas dos abrolhos. O homem bom do bom tesouro e do seu coração tira o bem, e o homem mau do seu mau tesouro o seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chama Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou a casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, da qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Lucas capítulo 7. E depois que concluiu todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo, e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhes concedas isso, porque amas a nossa nação e porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque
não sou digno que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julgais digno de ir ter comigo. Dize, porém, uma palavra, meu criado sarará, porque também eu sou sujeito à autoridade e tenho soldados sob meu poder, e digo, a este vai, ele vai, a outro vem, ele vem, e ao seu servo faze isto, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, voltando-se, disse à multidão que eu seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermos. Aconteceu pouco depois de ir à cidade chamada Naim. Com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, Jesus moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. E, chegando-se, tocou no esquife, os que levavam pararam. E disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe, e todos apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 de seus discípulos, enviou-os a Jesus. És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegavam junto deles disseram, João Batista enviou-nos a perguntar-te, és tu aquele que havias de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades, males, espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhe, ide anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João, que saíste a ver no deserto uma cana abalada pelo vento, mas que saíste ver um homem trajado de vestes delicadas, eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais. Mas o que saíste a ver, um profeta, sim, vos digo muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito, eis que envio o meu anjo adiante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que ouviu, e os publicanos que, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizado por ele. E disse o Senhor, a quem vos comparais? Os homens desta geração, a quem vos são semelhantes? São semelhantes aos meninos que assentam nas praças, chamam uns aos outros e dizem, nós vos tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não choraste, porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão, bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando numa casa do fariseu, assentou-se à mesa, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levantou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-lhes com os seus cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e ungia-lhe com unguento. Quando isso viu o fariseu, que tinha convidado, falava consigo, dizendo, se este fora profeta, bem sabia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é pecadora.
Respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-me, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro, o outro 50. E não tendo com que pagar, perdoou-lhes ambos. Diz-lhe, pois, qual deles ama mais? Tendo Simão respondendo, diz: Tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele lhes disse: Julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me destes água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Não me é deste ósculo Não me deste ósculos, mas esta deste que, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Por muito, repito o versículo 47. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco amou, mas aquele a quem pouco amor é perdoado, pouco ama. E disse-lhe ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Lucas capítulo 8. E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com suas fazendas. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto ao caminho, e foi pisada, e as aves dos céus comeram, e a outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. A outra caiu entre os espinhos, crescendo com ela. Os espinhos a sufocaram, e outra caiu em boa terra, e nascida produziu frutos 100 por um. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? E ele diz: A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não veja e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola, ou a semente é a palavra de Deus, e os que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não salvem crendo. E os que estão sobre pedras, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E os que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante, são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, conservava no coração honesto e bom, e dão fruto com a perseverança. Ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso, ou põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz, porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir a luz. Vê depois como ouvis, porque de qualquer que tiver, lhe será dado, e qualquer que não tiver, até o que parece lhes ter, será tirado. E foram ter com ele a sua mãe e os seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: Estão lá fora sua mãe e teus irmãos, e querem ver-te. Mas respondendo, disse-lhes: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as executam. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra banda do lado. Partiram, e navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade, e o vento
vento no lago, e o barco enchia-se de água. E estando eles em perigo, e chegando-se a eles, despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhe: Onde está a vossa fé? E eles, tendo maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de frente da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo à cidade do homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem havia em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele e exclamava, dizendo em voz alta: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado aos espíritos imundos que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelos demônios para os desertos. E perguntou-lhe a Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tenho entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não mandasse para o abismo. E andavam pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogavam-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se num despenhadeiro que no lago, e afogou-se. E aqueles que guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciar a cidade nos campos, e saíram para ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus, e acharam então o homem que havia saído dos demônios, vestido do seu juízo, e assentando-se aos pés de Jesus, e temeram. E eis que tinham visto, contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado, e toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando num barco, voltou, e aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que lhe deixasse entrar com eles, mas Jesus despediu, dizendo: Torna-te para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse na sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apartava-se a multidão, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse-lhe Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, que estava com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. E então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente, e serás salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o espírito voltou a ela, e logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem a comer. E os seus pais ficaram maravilhados, e ele lhe mandou que ninguém dissessem o que havia sucedido. Lucas capítulo 9. E convidando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtudes e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades.
e enviou-os a pregar ao reino de Deus e a curar os enfermos, e disse-lhes: não levais convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes, e em qualquer casa que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles, e saindo eles, percorreram todas as aldeias anunciando o evangelho e fazendo curar por toda a parte. E o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: o João mandei degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? Procurava vê-lo. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto, em uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele, os 12 disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todos esse povo, porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentai-os em grupos de 50 em 50. E assim fizeram, fazendo-se assentar todos, e tomando os 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, abençoou e partiu-o, e deu aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos. Repito, versículo 16. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que sobejou 12 cestos de pedaços. E aconteceu que, estando ele orando, em particular, estava com ele os discípulos, perguntou-lhes, dizendo: quem diz que a multidão que eu sou? E respondendo-lhe disse: João Batista, outros Elias, e outro um dos antigos profetas que ressuscitou. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondeu Pedro, disse: o Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referisse isso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, que seja rejeitado os anciãos, os escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele envergonhará o Filho do Homem, quando vier da sua glória e na casa do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, e os quais apareceram com glória, e falavam a sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória. E aqueles 2 varões que estavam com ele, aconteceu que quando aqueles que se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: mestre, é bom que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas,
uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Não sabendo o que dizia, e dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com uma sombra, e entrando eles na nuvem temeram. E saiu a nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e a ele e eles calaram-se, porque naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma, e de repente clama e despedaça até espumar, e só o larga depois de ter quebrado. E roguei-lhe os teus discípulos que expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco, e vos sofrerei? Trazei-me cá teu filho. E quando vinha chegando o demônio, o derribou e convulsionou, porque Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. Todos pasmavam de majestade, da majestade de Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disseram aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essas palavras, porque lhes era encoberta, para que não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca dessas palavras. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pô-la junto de si, e disse: Qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me recebe a mim, recebe que me enviou, porque aquele que entre vós todos for menor, esse mesmo é grande. E respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: Não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou-se o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes prepararem a pousada, mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consumam, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse-lhe a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixai os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E disse-lhe também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro os que estão na minha casa. Disse Jesus: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 10. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, e todas as cidades e lugares aonde havia de ir, dizia: Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, e enviai obreiros à sua seara, e ide, eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos, e não leveis bolsa, nem alforje, nem sandália a ninguém, saudeis pelo caminho, e em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. Se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ela a vossa paz. Se não, voltará para vós, ficará na mesma casa, comendo e bebendo que ele tiver, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes, e vos receberem, comei do que vos puserem diante, e curai os enfermos que nela houver, dizei-lhes: é chegado o reino de Deus.
Mas em qualquer cidade em que entrardes, vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pecou, sacudindo sobre vós. Sabei com tudo isto já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizerem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentado em saco de pano grosseiro e em cinza se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menor rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu, até ao inferno serás abatida. Quem vos ouve vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltando aos 70, com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até demônios se nos sujeitam, e disse-lhe, eu vi a Satanás como um raio cair do céu, eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criaturinhas, assim, às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue. Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular, bem-aventurado os olhos que veem o que vós vedes, pois que vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Eis que levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei, como se lê? E respondendo ele, disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhes, respondestes bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, e disse-lhe a Jesus, quem é o meu próximo? Respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto, e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o passou de largo, e um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para a estalagem, cuidou dele, e partindo ao outro lado, tirou 2 dinheiros, e deu-os aos hospedeiros, e disse-lhe, cuida dele, tudo o que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira. E aconteceu que, indo eles de caminho, encontrou numa aldeia certa mulher de nome Marta, o recebeu em sua casa, e tinha uma irmã chamada Maria, o qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas capítulo 11. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um de seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E ele disse, quando orar, dizei, Pai nosso, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino,
Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhe também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo me chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe? E ele, respondendo de dentro, diz: não me importune, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa de sua importunação, lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi, e dar-vos-á; buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe; e a quem busca, acha; e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, que o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou também lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas, dar-vos a vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhes pedirem. E estando ele expulsando um demônio, o qual era mudo, aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. Maravilhou-se a multidão, mas alguns deles diziam: ele expulsa demônio por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo eles os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava, e reparte seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando um espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para a casa de onde saí. E chegando, achando-a vazia, adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitavam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão levantava a voz. Disse-lhes: bem-aventurado o ventre que trouxe os peitos em que a mamaste. Mas ele disse antes: bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. E, juntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens dessa geração, e os condenará, pois até dos confins da terra veio e ouviu a sabedoria de Salomão. Eis aqui quem é maior do que Salomão. E os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração, e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. E ninguém, acendendo uma candeia, põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. E a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o teu resplendor. E Jesus, estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com eles. Entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não levara antes do jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, fariseus, limpai o exterior do
copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que fez o exterior, não fez também o interior? Dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais da hortelã, da arruda, da hortaliça, desprezai o juízo do amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como sepultura, que não aparecem os homens que sobre elas andam e não sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: Mestre, quando dizei isso, também nos afronta a nós. E ele lhe disse: Ai de vós, também doutores da lei, que carregais os homens com carga difíceis de transportar, e vós mesmo nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Ai de vós, oficiais. Versículo 47. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois, como que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandei. Eles mataram uns e perseguiram outros, para que desta geração seja requerida o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmo não entrastes e impedistes os que entravam, dizendo-lhes. E nisso começaram os escribas e fariseus a apertá-lo fortemente, fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas a fim de apanharem em sua boca alguma coisa para o acusar. Lucas capítulo 12. Juntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Portanto, tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido, ao gabinete sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer, mas eu vos digo a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 cestos, e nenhum deles está esquecido diante de Deus, e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem ser-lhe-á perdoado, mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não seja solícito de como ou o que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque da mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha de falar. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dizer a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer que não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e razoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse-lhe isso: derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para mim, muitos anos descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico
para com Deus, e disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos na vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestirdes, mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves, e qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado da sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansioso pelas outras? Considerai os lírios, que com eles crescem, não trabalham nem fiam. Digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva que hoje está no campo, amanhã, que hoje está no campo, repito aqui o versículo 27. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Digo-vos que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. 28. E se Deus assim os veste, a erva, que hoje está no campo, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé, não pergunteis, pois, o que haveis de comer, ou haveis de beber, nem andais inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai, sabeis que necessitais dela. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmola, fazei para vós bolsas que não se assemelham tesouros dos céus, nem nunca cabe, aonde não chega o ladrão, e a traça não corrói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará também o vosso coração. E estejam cingidos os vossos lombos, acesas vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possa abrir. Bem-aventurado aqueles servos, os quais o Senhor vier achar vigiando. Em verdade vos digo que cingirá e os fará sentar à mesa e os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabeis, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dize essas parábolas, e a nós ou também a todos? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel, prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser no seu coração: meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, na hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado, e qualquer que muito for dado, muito se lhe dirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais lhe dirá. Fim, lança fogo na terra, e que mais quero que se está aceso? Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e com angústia, que até venha a cumprir-se. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não vos digo antes dissensão, porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. E dizia também à multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva. Assim sucede. E quando assopra o vento sul, dizeis: haverá calma. E assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu,
E não sabeis então discernir o tempo? E por que não julgais também por vós mesmo o que é justo? Quando, pois, vais ao teu adversário, quando, pois, vais com teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que te não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro ceitil. Lucas capítulo 13. Naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhes falava, todos lhe falavam dos que, repito o versículo 1 do capítulo 13 de Lucas. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo, Jesus disse-lhes: Cuidai-vos, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas. Não vos digo antes, se vós não arrependerdes, de todos de igual modo percebereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé, Deus matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo antes, que se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada à sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não achando, e disse aos vinhateiros: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho, corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não der, depois mandará cortar. E ensinava no sábado numa sinagoga. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou-a a si e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs-se as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse-lhe à multidão: 6 dias em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para ser descurado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o teu boi ou o jumento, e não levas a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia do sábado a filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isto, todos os adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. E dizia: aqui é semelhante ao reino de Deus, e que, ao que compararei, é semelhante ao grão de mostarda, que um homem, tomando-a, lançou na sua horta, e nasceu e fez grande árvore. Em seus ramos e aninharam as aves do céu. E disse outra vez: aqui compararei o reino dos céus, semelhante ao fermento, em que uma mulher, tomando-a, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, e disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvem. E eles lhes responderam: Porfiai, pois, então pelas portas estreitas, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Que quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, respondendo ele, vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Tendo comido, bebido na tua presença, tu tens ensinado em nossas ruas. Ele vos dirá: Digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, assentar-se à mesa do reino de Deus. E aqueles, eis que o derradeiro
aquecerão os primeiros, e os primeiros aquecerão os derradeiros. Naquele mesmo dia, chegando um fariseu, dizendo-lhe: saí e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhe respondeu: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios, efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje e amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Eis que vossa casa, que vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que diga: bendito aquele que vem o nome do Senhor. Lucas capítulo 14, aconteceu que num sábado, que entrando ele na casa, um dos principais dos fariseus, para comer pão, ele estava observando, e eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado, e eles, porém, calaram-se, tomando-o, curou e despediu. E disse-lhe: qual será de vós que, caindo num poço no dia do sábado, o jumento ou o boi não tira logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhia os primeiros assentos, e disse-lhes: quando por alguém fores convidados às bodas, não te assente no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti a ele, te diga: dá o lugar a este, e então, com vergonhas, tenha que tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai, assenta-te ao derradeiro lugar, para que quando vier o que convidou, te diga: amigo, assenta-te mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que em si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que em si mesmo humilhar será exaltado. E dizia também os que tinha convidado: quando deres de jantar a uma ceia, quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda também que eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizer convites, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e será bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensando atrás na ressurreição do justo. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa lhe disse: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos começaram a excusar-se, dizendo: primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me haja por excusado. E outro diz: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse: casei e, portanto, não posso ir. Voltando, aquele servo anunciou essas coisas ao Senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, trazer aqui pobres e aleijados, e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor: sai pelos caminhos, atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. Ora, aí com ele uma grande multidão, voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro e faz as contas dos gastos para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que vierem começar a escarnecer dele, e dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. Qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre
Se com 10 mil pode sair ao encontro, ou se contra ele com 20 mil. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se eles degenerar, com que a tubará, nem presta para a terra, nem para o monturo, lançando fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Evangelho de Lucas, capítulo 15. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este parece recebe pecadores e come com eles. E lhes propôs esta parábola: que homem entre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai atrás da perdida até que venha achá-la, e achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e chegando a casa, convoca os amigos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para a terra longínqua, e ali desperdiçou a fazenda, e vendo dissolutamente, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome, e começou a padecer necessidades, e foi e chegou a um cidadão daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher seus estômagos com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si: quanto aos trabalhadores, meu pai tem abundância de pão, e eu aqui, pereço de fome. Levantar-me-ei e ter-me-ei com meu pai. Dir-lhe-eis: pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faz-me como um de seus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai, e querendo ainda, e quando ainda estava longe, viu seu pai, moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe no pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde o anel na mão, sandálias nos pés, trazei-lhe bezerro cevado, matai e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinhas perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e começaram, chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo, e ele lhe disse: veio teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele, mas respondendo ele, diz: eis que sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes um bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo que alegremos-nos e regozijemos-nos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Glória a Deus pela leitura de hoje. Querido Deus, te louvo, Senhor, por todas as coisas. Te louvo, Senhor, porque és bom e misericordioso. Pai, abençoe os teus filhos de maneira poderosa e especial. Cure os enfermos, sara, Senhor. Faça maravilhas, prodígios na vida dos seus filhos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.